Graça e a paz, amados irmãos da igreja. Vamos dar continuidade aqui à aula. Eu prometi para vocês fazer uma aula de complemento referente a Mateus capítulo 24, né? Não dava para explanar tudo na primeira aula, senão o vídeo ia ficar muito longo. Então eu vou estar fazendo um complemento aqui, explicando melhor para vocês a linha do tempo de Mateus 24, tá bem? E juntamente com isso, eu vou também falar sobre alguns versículos que foram um pouco difíceis no texto ali, para que fique mais claro para o nosso entendimento, tá bom? Então, só para a gente se situar bem aqui e entender melhor o processo da qual nós estávamos conversando, eu peguei boa parte disso daqui né, e melhorei um pouquinho ao meu ver, né? Mas foi do site aqui Graça e Conhecimento, tá bom? O canal aqui no YouTube é muito bom, ajuda bastante aqui nos estudos também, para alinhar algumas dúvidas também que ficaram, para ficar mais claro para os irmãos. Então, levando em consideração aqui a linha do tempo, eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre essa linha e tentar de alguma maneira compreender melhor o texto de Mateus 24. Vale lembrar que o texto de Mateus 24 é um sermão onde Jesus está respondendo, né? Na verdade, uma pergunta que poderia ser dividida em três, né? Então, os discípulos começam ali, depois de virem o templo de Jesus, o templo com Jesus, aquele templo que estava sendo expandido por Herodes, estava sendo aumentado, e eles perguntam, e Jesus de repente responde para eles: olha, aqui nesse templo não vai ficar pedra sobre pedra, esse templo vai ser destruído. Então imagina, Jesus está lá juntamente com aquelas milhares de pessoas que frequentavam o templo, um lugar, um marco na história de Israel, um lugar onde o povo sacrificava, adorava o Senhor, né? Um símbolo extremamente importante, o símbolo mais importante do meio do Israel. E Jesus simplesmente vem e fala: ó, esse templo vai acabar, vai destruir. Né? Que ousadia de Jesus em dizer isso, né? Então é só Deus mesmo para fazer um negócio desse. Ele deixou bem claro. Isso, claro, os discípulos ao lado, a mesma coisa, a primeira coisa que aconteceu com eles foi, ó, curiosidade. Então eles começam esse discurso de Mateus 24 remetendo a Jesus uma pergunta, dizendo o seguinte, ó, quando acontecerão essas coisas? Né? Ou seja, de que coisas? A destruição do templo que Jesus estava falando. Qual vai ser o sinal da sua vinda? Quando é que você vai retornar? Que sinais vão acontecer? E terceiro, e quais serão os sinais dos fins dos tempos? Então, é uma pergunta dividida em três ali. E você percebe que os discípulos estão curiosos e compreender o sinal da vinda do Messias também. Então, Jesus ele começa, até em Lucas, ele coloca esse texto aqui, começa dizendo que ó, os apóstolos, depois da morte de Cristo, seriam entregues às sinagogas, né? E ele disse que sobre aquele templo não ia ficar pedra sobre pedra. E isso, irmão, se cumpre claramente no ano 70, tá bom? 30 e poucos anos aí depois da morte de Jesus, 30, 40 anos depois da morte de Jesus, literalmente o templo é destruído. Eu já disse para vocês na aula passada, o general Tito, né, a mando do seu pai Vespasiano, invade Jerusalém, né, destrói, leva os utensílios do templo e não deixa absolutamente nada do templo de pé. Ele destrói completamente o templo. E interessante porque se cumpre exatamente como Jesus disse, né? Inclusive eu citei com vocês na última aula sobre o marco de Tito lá que existe, né? Até hoje demonstrando dos desenhos grandes feitos de Roma, dentre eles um desse, né? A invasão e a vitória sobre o povo judeu. Bom, isso aconteceu literalmente, irmãos, né? Aquilo que Jesus profetizou aconteceu. Tá bom? Então Jesus começa a dizer, ó, a destruição do templo e se cumpre exatamente aqui, né? E depois da destruição do templo, ainda acontece outras coisas, né? Que coisas que acontecem? Os princípios, as dores, que alguns dizem que vai até esse primeiro período aqui de 3 anos e meio. Outros acreditam que os princípios das dores vão acontecer exatamente aqui nesse período, né? Mas o que que fica claro e que nós já estamos vivenciando é justamente o que Jesus disse em Mateus 24, que apareceriam falsos cristos dizendo que é ele, ele é o enviado de Deus, guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, terremotos e fomes. Irmãos, nós vivemos
E isso em nossos dias. Você acompanhar um pouco de notícia, você vê que tudo aquilo que Jesus disse que ia acontecer, mas que ainda não será o fim, né? Ele até deixa claro aqui, o fim não virá imediatamente. Essas coisas iriam acontecer, mas ainda não seriam o fim. O próprio Jesus disse isso em Mateus 24, ok? Então, passamos aí por 2 guerras mundiais, né? Se podemos dizer que os 200 mais catastróficos da Terra foram essas guerras, depois de epidemias, pandemias, dentre outras coisas que assolaram aí, pestes, né? Com a peste negra e tantas outras doenças como a AIDS, câncer, ebola, tudo isso que culminou a morte de milhares de pessoas, são simplesmente parte de um princípio, princípio de dores, né? Então Jesus deixa claro, isso aqui ainda vai acontecer tudo isso, mas não vai ser o fim. Então, ou seja, em que tempo? Nesse tempo aqui, o tempo dos gentios, né? Esse aqui é a linha de tempo de Mateus 24. Então, ele fala que, olha, nesse tempo aqui vai acontecer essas coisas. E quais vai ser os sinais da sua vinda? Se responde justamente aqui, ó. Nos 3 anos e meio de paz, né? De uma falsa paz. E nos 3 anos e meio de guerra, que começa o quê? A grande tribulação. Então ele diz que na grande tribulação, né, naquele tempo nós seremos perseguidos, entregues à morte, odiados por todas as nações. Quem? Os cristãos. Trairão e odiarão uns aos outros, falsos profetas apareceriam de novo, falsos cristos, aumento de maldade, esfriamento do amor, né? E ao mesmo tempo o evangelho ia ser pregado em todas as nações, haveria um sacrilégio terrível, né? Como diz lá em Daniel. Então, esses acontecimentos aqui ocorreriam justamente onde? Na época da grande tribulação. E somente após a grande tribulação, né, você vai estar vendo a vinda de Jesus aqui. E depois da grande tribulação, né, o fim dos tempos, né, os sinais da sua vinda justamente acontecem nessa grande tribulação. Ainda não chegou, mas já estão ocorrendo, ao que parece, o texto de Mateus, tá bom? Joga os acontecimentos lá para o momento da grande tribulação. E após esse momento de grande tribulação, vem os sinais da vinda. Após a tribulação, então virá o fim. O que? Os sinais do sol, luas, estrelas, bramidos, agitação dos mares, poderes celestes sendo abalados. Todas as nações da terra se lamentando, anjos, trombetas, os eleitos, né? Que aí você vê o que? A vinda do Filho do Homem nas nuvens e o sinal da figueira florescendo, né? Então, eu entendo, né? Acredito que vocês leem no texto de Mateus, ao que parece que alguns, o pré-tribulacionismo vai acreditar que a figueira ali no texto de Mateus está representando Israel, tá bom? Vai dar a entender que a figueira é Israel, vai remeter a Israel. Mas ao que parece ali é simplesmente o cumprimento de todos esses sinais, né? Os sinais da figueira florescendo, tá bom? Então, ao que parece, está acontecendo justamente o que Jesus disse aqui e fez a analogia da figueira, a parábola da figueira, para que nós compreendêssemos esse tempo, né? Nós vamos depois ler com mais calma o texto lá para que possamos ter uma melhor compreensão de tudo. Então, Jesus volta ao milênio inaugurado, depois do julgamento do trono branco e a eternidade com o Senhor, tá bom? Então fica aí o... Desculpa, irmãos, de novo. A linha do tempo clara para que a igreja possa compreender melhor, tá bom? É mais ou menos isso daqui, né, irmãos? Então, aqui está o panorama de Apocalipse, dos acontecimentos de uma maneira mais completa, né? Usando os outros textos que nós conversamos na última aula. E aqui o panorama apenas de Mateus 24, que, ao que parece, faz muito sentido, né? Muito parecido com até o texto acima aqui, onde Jesus, né? Primeira vinda, Jesus nasce, a morte de Jesus, a ascensão dele nos céus, né? A promessa de que ele voltaria. A era atual que nós vivemos, né? Que corresponde justamente a esse tempo dos gentios aqui, ó. Né? Onde aconteceria guerra, rumores de guerras, pestes, fomes, terremotos, né? Mas que não seria o fim ainda. E depois aquela última semana de Daniel, né? Que nós lemos na primeira aula, Daniel 9:27, que é aquele período, aquela semana que ainda não se cumpriu, que nós depois vamos estudar ela com mais cautela, com mais cuidado. Onde essa semana, no meio dela, o pacto é quebrado, né? E aí, ao que nós entendemos, a grande tribulação passa a correr, né, nesse período de 7 anos ou após esse período aqui, tá bom? Então, o acordo é quebrado aqui, o anticristo ascende, o pacto é quebrado, ele passa a governar e nesse período, depois da tribulação, a vinda de Jesus Cristo, né? Os mortos, os que estão em Cristo Jesus, são transformados, o corpo é transformado,
né? Os mortos ressuscitam juntamente aqui, os que estarem em Cristo Jesus, e estarão com o Senhor nos ares, e todo olho vai ver, tá bom? E Jesus vem e desce para a sua segunda vinda, uma única vinda, né? Para estabelecer o reino milenário, onde alguns acreditam que vai ser literal, ele realmente vai acontecer aqui na Terra, um novo governo onde Cristo reinará por 1000 anos e quando Satanás está preso. Outros acreditam que esse reino milenar não é literal, ele é simbólico, ele já acontece aqui desde o começo, né, de quando Cristo Jesus ascendeu aos céus aqui, o reino de Deus já estava no nosso meio, o reino já estava atuando aqui, tá bom? E Cristo volta simplesmente para resolver o problema da igreja, tá bom? Geralmente esses irmãos são chamados de amilenistas, e não acreditam que existe um milênio literal, tá bom? Eu particularmente acredito que Jesus volta assim e estabelece o reino dele, porque o texto de Apocalipse 20 me parece bem claro referente a um evento único, tá bom? E não vejo ele sendo recapitulado em momento algum em Apocalipse. Por isso que, ao meu ver, mas é só o meu ver, tá? A respeito das outras visões, parece ser o reino milenar. Tá bom? Depois do julgamento do trono branco, a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos demais mortos que não morreram em Cristo Jesus, que vão ser julgados, né? O livro da vida é aberto e outros livros também. E o julgamento é feito e depois disso a eternidade dos santos e daqueles que vão ser lançados no fogo, lago de fogo, que é o Guiena, né? Separado para bestas, né? Falso profeta e todo aquele que não é encontrado no livro da vida. Bom, ao que parece aqui, os acontecimentos de Mateus 24 são muito parecidos, né, com os eventos escatológicos apresentados a vocês aqui, porque os princípios das dores acontecem nesse período da grande tribulação, muitas coisas acontecem também somente depois que os sinais dos céus passam a acontecer e Jesus Cristo volta, tá bem? Então, vale a pena a gente entrar no texto, e eu acho que antes de eu começar a entrar nos versículos mais difíceis, eu acho que vale a gente passar um pouquinho aqui sobre Mateus, né? Então, vale lembrar, irmãos, que o que eu quis dizer aqui, ele é dividido em alguns pontos. Então, primeiro ponto, os discípulos perguntam a Jesus, né? Quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da sua vinda e da consumação dos séculos? E Jesus passa a responder justamente essas questões para eles. Primeiro momento, parece que ele mostra que haveria nações contra nação, reino contra reino, mas que é tudo o princípio das dores, não seria o fim ainda, né? E depois promete no versículo 9 que eles iam ser atribulados, né? Vocês serão, a geração de vocês, tudo que vir vai ser atribulado, e eles vão matar vocês, né? Seríamos odiados por todas as nações por causa do nome de Jesus, né? Isso vai acontecer e já está acontecendo, né? Uns iriam trair os outros, né? Falsos profetas iriam se levantar, a iniquidade iria se multiplicar, o amor de muitos esfriar. Irmãos, faz sentido isso tudo que Jesus pregou? Claro que faz, está tudo acontecendo agora, né? Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo, a promessa do Senhor Jesus aqui, né? Então, que perseverar, né? Aqui ninguém é retirado, passar pela provação com Cristo, perseverar até o fim será salvo, né? Fala que esse evangelho é ser pregado por todo mundo, né? Nós já tivemos uma explicação sobre todo mundo, né? Como perguntaram na última aula também sobre isso, nós já respondemos. Aí depois o versículo 15 diz que nós veríamos, né? Quando, pois, virdes o abominável da desolação, né? De que falou o profeta Daniel, ou seja, muitos acreditam que nós veremos o anticristo, né? E fala que ele vai realmente se manifestar, né? Diz que, e o próprio Jesus diz que aqueles dias teriam que ser abreviados, porque ninguém seria salvo se não fosse. E por que vai ser abreviado? Por causa dos escolhidos, que nós acreditamos, a grande maioria, boa parte, né? Que eu conheço maioria, eu não posso dizer maioria, né? Mas boa parte acredita que são os crentes, os filhos de Deus, tá bom? Passando, não os que se converteram apenas na grande tribulação, mas os que estão vivos passando essa grande tribulação, né? Então Jesus demonstra claro, e somente depois disso, né, daqueles dias, ou seja, depois de toda essa batalha, dessas guerras, desses falsos profetas, desses acontecimentos, do anticristo aparecendo, né, nós vamos ver que depois daqueles dias, aí você vai ver os eventos, né, no cosmos acontecendo, onde o sol escurece, a lua não vai dar a sua claridade, as estrelas cairão do céu.
os poderes dos céus serão abalados, logo, lógico, né, irmãos, na perspectiva de quem está aqui na Terra, tá bom? É claro que o sol não apaga, né, pelo amor de Deus, é lógico que a lua não vai deixar de dar o seu brilho, mas que eventos vão acontecer que provavelmente vão interromper, né, como eclipse, mas dentre outras coisas que podem interromper a forma comum de nós analisarmos o universo, né? Nós vamos perceber que haverá sinais nos céus, onde todas as pessoas vão ver. E ele diz que somente após esses eventos, então, somente após, né? Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Né? Então, olha só que interessante. Somente após essas coisas, você vai ver, né, o sinal do Filho do Homem aqui acontecendo. Depois disso você vai ver a parábola da figueira, né? Então, ou seja, ele vai fazer aquela parábola que eu citei para vocês, irmãos. Justamente aqui, que alguns vão acreditar que é Israel, mas os sinais da figueira aqui florescendo, se você entender o contexto de Mateus 24 e ler como eu li há pouco com você aqui, vai parecer de que não tá falando ali que a figueira é outra coisa, né? Então vamos tentar entender aqui melhor. Né? Então ele fala aqui, ó, aprendei, pois, com a parábola. Depois que explicou tudo isso daqui, né, dos acontecimentos em ordem, Jesus vem dizendo aqui, ó, aprendam, pois a figueira, a parábola da figueira, a história da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, saibam que está próximo o verão. Ou seja, ó, vocês sabem que algumas coisas acontecem na figueira e através de olhar a figueira produzindo as suas folhas brotando, né? Os seus ramos se renovando, vocês já percebem que o verão está chegando. O que Jesus está querendo dizer? Simples, versículo 33. É só fazer a exegese do texto. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas... Olha só, irmãos, o versículo 33 como é um versículo muito importante. O que Jesus está prometendo aqui? Assim também vocês, eu e vocês, quando virem todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Sabeis que está próximo às portas o quê? A vinda de Jesus, irmãos. Então, o que Jesus está querendo usar com a figueira aqui? Preste atenção. A figura da figueira é muito mais fácil compreendida se entendemos que Jesus, depois de contar uma história inteira completa em cima, está fazendo ênfase à parábola dela para que nós possamos compreender. Deixa eu te falar. A ideia da parábola não é justamente para que as coisas fiquem mais claras de maneira melhor compreendidas. É o que Jesus está fazendo aqui, olha. Perceba a figueira. Quando os ramos estão brotando, quando as folhas estão se renovando, é porque já está perto o verão. Imagina o povo respondendo. Beleza, certinho. Agora, quando vocês virem essas coisas, é sinal de que o quê? Que Jesus está voltando. É a mesma coisa. O que Jesus está querendo dizer assim, ó, se atentem, percebam esses sinais, e quando esses sinais acontecerem, é claro que não tem dia e hora, né? E nós não podemos marcar isso. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui é que quando acontecer, ele está voltando, está próximo às portas, né? Então é isso. Isso, irmãos, não pode se cumprir, como dito aqui no versículo 34, tá bom? Né? A palavra geração não pode ser entendida somente ao povo que estava vivo naquela época de Jesus. Por quê? Porque se Jesus está dizendo aqui no versículo 33 que ele está garantindo que vai voltar, né, após esse período, como a gente pode atribuir a vinda de Jesus para o templo na época que o templo foi destruído? Não faz sentido, tá bom? Então, por que eu estou dizendo isso, amados irmãos? Porque alguns irmãos, né, bons irmãos, vão entender, vão interpretar, deixa eu achar aqui o texto, de que Jesus vai voltar aqui, ó, que esses sinais todos aqui que vocês estão vendo, né, todos esses sinais aqui, ó, aconteceram aqui no ano 70. Não pode ter sido no ano 70. Não pode. Alguns sinais aconteceram. A destruição do templo, né? Guerra, rumor de guerra, algumas coisas aqui poderiam até ter acontecido aqui, mas continuam acontecendo no decorrer. E Jesus não voltou ainda. Você concorda que Jesus não voltou ainda? Que bom. Desculpem. Né? O que parece é que boa parte das profecias se cumpriram no ano 70, mas que outras ainda precisam ser cumpridas. Principalmente a vinda do anticristo. Existem pessoas que apareceram nesse período, até mesmo antes de Jesus Cristo, que simbolizavam, né, que davam a entender, uma tipologia do anticristo. Né? Podemos dizer assim. Mas que ainda não é o anticristo, tá bom?
É só o Espírito dele atuando. Todos esses sinais aqui, né, essas coisas prometidas pra gente, ok? Só podem acontecer depois da grande tribulação. E se nós entendemos que Mateus 24 é um texto escrito para a sua igreja e não somente para judeus, então faz sentido crermos que esses sinais, alguns já aconteceram e outros ainda estão para acontecer, tá bom? Alguns irmãos vão ler Mateus 24 entendendo que é um texto somente para judeus, né? Mas não me parece um texto somente para judeus, visto que Jesus está apontando para os sinais da sua vinda, né? E dizendo que essa palavra vai ser pregada em todas as nações, né? Então é complicado você ler esse texto somente para essa época aqui, tá bom? Espero que esteja ficando claro para os amados irmãos. Se houver dúvida depois a gente conversa, tá bom? Então ele diz aqui, né? Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Mas a respeito daquele dia, ninguém o sabe, nem os anjos, nem o Filho, nem senão o Pai. Claro que agora o Filho já sabe, o Senhor Jesus já está em sua total glória, ele abriu mão dela quando veio na terra, mas agora já está sentado à direita do Pai e detém o poder sobre todas as coisas, né? E ele volta a repetir novamente, como nos dias de Noé, a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé, né? As pessoas casavam, bebiam, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e fechou a arca, né? E aí acabou, né? E as pessoas não perceberam, a não ser quando veio o dilúvio, levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, mas como nós menos esperarmos, estará acontecendo. Claro que ela não vai ser uma vinda do nada, assim, de repente, para a igreja vai estar preparada, tá? Para os filhos, com certeza o Senhor prepara e compreende, faz com que eles compreendam todas as coisas. Agora o mundo não, infelizmente não. O mundo ele vai sofrer porque ele não acredita nisso e vive uma vida, né, pro seu próprio umbigo, seu próprio gosto, para sua própria altivez, tá bom? Então fica claro o texto de Mateus 24 quando aplicado, né, na maneira de interpretação, como eu disse a vocês aqui. Respeito quem enxerga outras coisas aqui, né? Uma promessa separada. Eu não consigo enxergar a promessa separada aqui para judeu, tá bom? Eu acredito que existe um sermão profético para todas as nações, né? O texto me parece bem claro, né? Me parece um texto voltado a toda a igreja também. Me parece que a igreja está passando por um processo de tribulação aqui que o Senhor está sustentando, como colocado no panorama aqui que eu estou demonstrando para vocês, tá bom? Isso é uma maneira de interpretar, né? Mas respeito quem possa pensar diferente, não tem problema, né? Nenhum sobre essas questões aí, como eu já disse. Bom, alguns versículos que são de difícil compreensão. Mateus 24, T4, né? É um versículo que alguns vão olhar e falar, tá vendo? Jesus está querendo dizer para aquela geração daquela época. Então, esses acontecimentos foram para aquela geração, foram só para aqueles judeus daquela época ali, não são para gente. Bom, eu já disse, não faz muito sentido, tá? Ao meu ver. Então, o comentário de Albert Baines, acabei pegando aqui dele, então ele fala que aquela geração, essa geração de raças ou pessoas, uma geração dura cerca de 30 ou 40 anos. Então, ele acredita que a destruição de Jerusalém ocorreu cerca de 40 anos depois que isso foi falado. Então ele fala em Mateus 16, 28, né? Que também fala desse momento aqui de acontecimento. Eu acredito que mais voltado para a linha do William Hendricks. Ele diz que essa classe de pessoas, por exemplo, os judeus em qualquer tempo, em qualquer idade, um tipo de pessoas ou raças, nesse caso os judeus, ou seja, ao meu ver, eu entendo esse versículo mais pensando como William Hendricks pensa, né? Então, porque a palavra geração ali, ela pode se referir a um tipo de pessoas ou raça. Então, nesse caso, quem? Os judeus. Então, quando Jesus está querendo dizer que não vai passar essa geração, o que Jesus está querendo dizer, na verdade, é falar essa geração de judeus, esse povo judeu não vai passar até que tudo isso aconteça. Vocês verão os sinais dos últimos dias. É o que faz mais sentido. Deixa eu te falar uma coisa, porque que parece que faz mais sentido. E não somente para aquela geração de 30 ou 40 anos e acabaram morrendo e não viram mais nada. É porque esse tipo de geração aqui, ele faz sentido, inclusive existem outros textos que eu acabei não separando em Salmos e em outros lugares também, que vai falar essa mesma palavra geração num sentido global, de extensão de pessoas, não somente para aquela geração única daquele momento do texto.
Faz sentido porque, irmãos, você não deve conhecer nenhum filisteu. Conhece algum filisteu vivo ainda? Tu conhece algum filisteu? Algum amalequita? Algum, sei lá, né? Deixa eu ver aqui outras tribos da época aqui que eu não nem entra na minha cabeça agora, né? Que são tantas, irmãos, né? Vou até procurar algumas aqui, né? Eu lembro dos filisteus, teve os filhos de Ló também que geraram outros, né? Vou colocar aqui tribos que existiam em Canaã, né? Povos, na verdade, né? Então, irmãos, acredite, eu acredito que não existe mais nenhum, né? Então, você vê assim, todos os povos daquela época, que viviam, por exemplo, lá em Canaã, nos cananeus, muitos deles foram destruídos, não existem mais. Eram grandes populações, eram grandes pessoas, eram grandes comunidades, né? Etitas, Jebuseu, Amorreu, Arqueu, Sineu, Arvadeu, Zemareu, Amateu, o pessoal de Sodoma e Gomorra, dentre outros aqui, povos que viveram por tanto tempo, né? Muitos do Egito daquela época também. Todos eles, irmãos, os filisteus, o povo acabou. Deixaram de existir, né? Mas os judeus não deixaram de existir, eles continuam até os dias de hoje, né? Já perderam terra, já foram perseguidos, morreram milhares na época da destruição do templo nos anos 70, mais milhões e milhões, né, na época da Segunda Guerra Mundial, na perseguição de Hitler. Perderam a sua terra, depois teve um movimento sionista, retornaram para sua terra natal, conseguiram novamente um estado, né, reconhecido pela ONU, que é o Estado de Israel, ampliaram seu estado. Teve guerra que esses dias, guerra de Yom Kippur, passou por um monte de problema, um monte de catástrofe, e o povo continua de pé, né? O judeu ainda existe, eles ainda continuam de pé, e eu acredito que essa geração se dá literalmente a esse povo, a vocês não, vocês vão estar lá, né, vendo esses acontecimentos. Jesus está prometendo que eles estariam lá, vendo esses acontecimentos, né, participariam deles e ainda teriam a oportunidade de se arrepender, irmãos, né? Porque olha só, o judeu ainda é judeu, mas ainda tem acesso, né? E muitos já se converteram, louvado seja Deus por isso. E eu queria que fosse muito mais ainda ao Senhor Jesus, conhecendo a verdade do Evangelho, né? Quem faz isso? Só o próprio Deus. O Senhor preservou esse povo por misericórdia, né? É deles que descendem os profetas, né? Os oráculos da fé. Os apóstolos, é deles que defendem o Messias, é deles que descendem o Messias. Então você vê o próprio Deus com muita misericórdia, né, preservando aquele povo que perdeu a sua terra, que foi perseguindo todas as nações e que ainda tem a oportunidade de crer em Jesus Cristo para a salvação eterna. Amém? Então é dessa maneira que eu vou entender a palavra geração. Não é para aquele momento, mas é para toda a geração que viesse de judeus, né, até os dias de hoje, tá bem? Então eu trouxe aqui alguns comentários para que vocês ficasse claro. Outro aqui é Mateus 24:15, né? Que fala que quando pois virgues o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, então os que estiver na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobeirado não desça para casa, quem estiver no campo não volte para buscar a sua capa. Ai dos que estiverem das grávidas naquele dia, né? Porque elas não vão conseguir amamentar, não vão conseguir correr. Orai para que a vossa fuga não seja no inverno, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá, né? Não tivesse sido abreviados os dias, ninguém seria salvo, mas por causa dos eleitos, tais dias serão abreviados. Então a promessa de Jesus que abreviará o tempo e de que haverá uma grande tribulação como nunca houve. Então alguns vão novamente, né? Eita! Alguns vão novamente voltar e falar, tá vendo? Isso aconteceu quando o Tito, o general Tito, invadiu Jerusalém, ou quando Antíoco Epifânio foi lá e sacrificou um porco lá no templo, né? Tentou tomar o espaço dos judeus, né? Não aconteceu ainda, irmãos. É uma tipologia do anticristo, é um tipo de anticristo ali. É o espírito de anticristo atuando. Por quê? Porque há uma promessa aqui no versículo 21 de que não existiria uma provação como essa antes. Irmãos, mesmo que tenham morrido os judeus quando Antíoco Epifânio invadiu
Jerusalém, ou quando Tito invadiu Jerusalém, Antíoco Epifânio conseguiu profanar o templo, houve muita destruição e muita morte, né? Mas nada se compara com o Holocausto, por exemplo. Né? Quantas pessoas morreram no Holocausto, por exemplo? Houve perseguições muito maiores na história do que na época desses dois aqui. Então não pode ser o cumprimento, então, ele não pode ser antes do ano 70, nem no ano 70. O cumprimento das promessas do abominável da desolação precisa estar aqui, ó. Nos 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de guerra. Porque senão teria que se cumprir aqui. Se eles forem realmente o anticristo, então ele já veio. E ó, nós sabemos que ele não veio ainda. Porque os sinais estão acontecendo, correto? Então ele vai estar vindo aqui mais pra frente. Tá bom? Bom, só para vocês compreenderem, por volta do ano 170 a.C., Jesus não tinha nem nascido ainda aqui. Né? É antes da cruz aqui, ó. Tá bom? Bem antes. Né? Isso é história, tá, pessoal? Antíoco IV Epifânio cercou, né, centrou a sua atenção à Judéia. Assaltou Jerusalém, deixa eu dar um, né? Assaltou Jerusalém, saqueou o templo, ordenando uma terrível carnificina. Procurou incessantemente helenizar. Helenizar, irmãos, é trazer a cultura totalmente grega para dentro de Israel. É época do helenismo, né? Onde a língua grega é como se fosse inglês nos dias de hoje. Era falada pra caramba naquela época lá, tá bom? Era a língua que todo o povo e nação se comunicava naquela época. Então ele tentou de alguma maneira trazer a religião grega, né? Enfiar no meio dos judeus, né? Então Antíoco usou a força e a brutalidade sem limites, resistindo com todo o seu poder a tudo que era sagrado e divino pelo judaísmo, procurando estabelecer a helenização desde seu novo território, proibindo radicalmente a adoração e a obediência ao Deus verdadeiro. No templo, Antíoco Epifânio sacrificou porcos no lugar santo em honra a Júpiter, Olimpo ou Zeus. Olha só. Esse incidente deu origem à revolta dos Macabeus, uma história de Macabeus. Se você procurar na internet, você vai encontrar. Os judeus se revoltaram, venceram, né, a armada romana ali e conseguiram tomar posse do templo novamente antes de Jesus isso aconteceu, tá bom? Então, Antíoco Epifânio foi considerado pelos judeus uma figura do anticristo. Da mesma forma, esse acontecimento que você vê aqui na tela foi o que aconteceu justamente no ano 70, né? Eu consigo tirar minha câmera daqui. As tropas romanas do general Tito tomam a cidade de Jerusalém em 8 de setembro de 70. O templo é incendiado e os habitantes são deportados como escravos. O templo, construído por Salomão em 970 a.C., quase 1000 anos antes, e reconstruído por Herodes em 19 a.C., né? Foi reconstruído na época que Cristo nasceu e estava em processo ainda de construção. Era o símbolo e o centro do poder religioso e político dos judeus. Aparentemente, Tito recusou aceitar a coroa de erva. Essa é uma... Eu achei interessante trazer isso para vocês, né? Que isso é uma fala de Tito na época. Que é uma condecoração militar romana, alegando o seguinte: não há mérito em vencer uma gente abandonada pelo seu próprio Deus. Olha só o deboche, né, do imperador, do general Tito na época. Justamente porque o povo judeu, ele cria, né, que Deus o guardaria, né, no templo, que seria com eles, como eles venceram, né, eles tinham acabado. Lembre-se que há pouco tempo o povo tinha vencido uma guerra, né, contra Antíoco Epifânio. E eles foram convictos de que iam conseguir vencer novamente aqui, mas bom, Jesus deixa bem claro para aquela mulher do poço, né, que tira água para Jesus, e é uma samaritana, e ela em dúvida de como adorar, onde adorar e como fazer, né, todo aquele processo ritual, né, nós já sabemos a história, né, as tribos são divididas, 10 para o norte, Judá e Benjamim ficam no sul. E aquele povo não sabia onde adorava, porque Jeroboão estabeleceu outras adorações no norte, né? Jerusalém ficava ao sul, e aquela mulher falando: onde é que nós devemos adorar, né? E a resposta de Jesus vai chegar um tempo, né, que nem lá e nem cá, mas que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus, ele sempre procurou relacionamento, ele sempre quis no meio dos seus filhos um relacionamento sincero.
Amor, onde a sinceridade e o amor fossem pontos fundamentais para o contato, né? Deus não escolheu um povo simplesmente por sangue, né? O próprio apóstolo Paulo fala isso em Romanos, dizendo que não é judeu aquele que simplesmente nasceu judeu, mas é aquele que é o remanescente, aquele que realmente entendeu, né? Aquele que realmente serve a Deus, aquele que realmente ama o Senhor, aquele que compreendeu quem Deus é. Esses são considerados filhos. Não uma geração, uma genealogia. Não existe privilégio numa geração. Existe misericórdia sobre ela. Mas só existe salvação e provisão sobre todos aqueles que são filhos. Deu pra entender a diferença? E o povo judeu, como nessa época do general Tito, estava simplesmente entregue aos seus ritos, muito parecido com o catolicismo, apegado, né, a templos, apegado a ritos, apegado a coisas que já não valiam de mais nada, mas que eram sombra ou que apontavam para algo muito maior. Um Messias que já veio, morreu e ressuscitou, a qual o coração duro não os deixou crer em quem ele era. Deu para entender? Então, é triste, né? Foi um momento de muita dor para os judeus e nossa, eu oro para que a verdade do Senhor se manifeste sobre eles através da Escritura e da experiência com o Espírito Santo, para que verdadeiramente eles possam ver que o Messias já veio, prometeu retornar e está em nosso meio, e que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? E crer no coração, confessar com a boca e crer no coração. Eles precisam passar por um arrependimento, irmãos. Não existe privilégio para um povo que não crê em Jesus Cristo. Eles precisam de arrependimento. E somente através do Espírito Santo eles podem compreender essa verdade. E não se apegar mais a ritos ou a templos e assim por diante, tá bom? Bem provável, pode ser que aconteça, de que o templo possa ser construído novamente, né? O templo lá de Jerusalém ali, né? Para isso o Domo da Rocha, que é o espaço dos muçulmanos, precisa vir abaixo e reconstruir novamente naquele lugar, né? Se isso vai acontecer, só Deus sabe se vai acontecer ou não. Nós esperamos que, se acontecer, independente disso, eles possam crer em Jesus Cristo e não naquele que levantar o templo de novo, né? Mas isso é assunto para as aulas que virão, né? O templo vai ser construído, não vai ser construído? Quem vai construir? Vai ser o Messias? Vai ser o anticristo, né? São pontos importantes aí que a gente precisa observar, né? Hoje, o Domo da Rocha é o terceiro templo mais importante para eles, né? Tem Meca, Medina e eles agora, né? Medina, não lembro agora. Mas, enfim, como é que vai acontecer? Será que vai acontecer, né? Será que eles vão deixar o templo judaico voltar a ser reerguido? Né? O que isso influencia na escatologia da igreja? Bom, a gente vai aprender com o tempo isso daí melhor, tá bom? Amados, espero ter ficado claro aqui, né, a ministração, o panorama de Mateus 24, que eu espero que você tenha entendido, né, essas questões aqui. Se houver dúvidas, pode depois procurar a gente, tá bem? A gente tá tentando ser o mais claro possível aqui. E vamos estudar, vamos crescer em conhecimento. Deus possa abençoar poderosamente sua vida. Deus abençoe, viu? Até a próxima aula.